darmos início à nossa reunião, nós gostaríamos de pedir aos companheiros com aparelho celular o favor de desligar para que não haja nenhuma interferência durante os nossos estudos. E desejar boas-vindas, para uma nova etapa desse ano que se inicia. Que a gente possa cumprir todas as metas que a gente traça e ser feliz, Vamos lá. Do livro Busca e Acharás, de Chico Xavier, pelos Espíritos Emmanuel e André Luiz. E nós vamos ler a lição número 17, Algo de Nós, de Emmanuel. Reconhecemos todos que o mundo atravessa agitadas crises de transição. Mas podes ser onde estiveres a escora de fé em que outros se apoiem. Surgem calamidades, entretanto nada te impede de ser o refúgio em que se alimente pequenina tarefa socorrista. Golpes de violência demonstram os desvarios de muitos companheiros da humanidade. Todavia, o conhecimento superior te autoriza a efetuar o esforço do reajuste. Labaredas de discórdia rebentam às vezes nos melhores grupos sociais. No entanto, retens os necessários recursos de espírito a fim de restaurar a obra da união. Tribulações em família se destacam aqui e ali com um ímpeto arrasador. Dispões, contudo, de meios precisos para ser um ponto de amparo e compreensão no reduto doméstico. Ideias estranhas enxameiam no campo da inteligência, tentando desprimorar valores humanos. Guardas, porém, a possibilidade de ser fiel à dignidade da vida. Muitos se inclinam para o ódio. Se quiseres, consegues personalizar a presença do amor. Há quem vibre favorecendo a guerra. Serás, no entanto, o toque da paz. Todos nós, os espíritos encarnados ou desencarnados, ainda no regime de vinculação do planeta ao planeta terrestre, estamos vendo as transformações do mundo e compartilhando o trabalho que decorre de todas elas. Urge reconhecer, porém, que cada um de nós pode ser uma parcela de serviço, acrescentando algo de bom ao processo evolutivo em que nos achamos irmanados, com vistas à vitória do bem na construção do futuro para o reino de Deus. Graças a Deus. E eis-nos aqui, Senhor Jesus, nos apresentando para a tarefa que Tu nos permite realizar em Teu nome. Que nós possamos beber nesta fonte que emana do Teu coração, para que tenhamos a força, o ânimo, a fé e a esperança necessários para caminharmos em Tua direção, fazendo acima de tudo a vontade de Deus nosso Pai. Abençoa o nosso Otávio, que nos trará o estudo do Livro dos Espíritos na noite de hoje. Abençoa a nossa Patrícia, que nos trará o estudo do Teu Evangelho na noite de hoje. Mas abençoa todos nós que aqui estamos, para que possamos dilatar o nosso discernimento e a nossa compreensão, para compreendermos os Teus desígnios acima de tudo. E em Teu nome, Senhor, em nome de nossa Mãe Santíssima, em nome de toda a direção espiritual da Casa do Caminho, mas acima de tudo e sempre, em nome de Deus nosso Pai, que possamos encerrar esta prece para darmos início à palestra da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos.
Vamos estar aqui revendo a todos, né? A gente voltando às atividades da casa, né? Das palestras, né? Estarmos aqui reunidos, agradecendo a espiritualidade dessa casa, a Deus, por estarmos aqui mais uma noite juntos, tentando aqui fazer um estudo da compreensão do que os Espíritos trouxeram para nós, né? E na noite de hoje, nós vamos estudar da questão 114 a 127, que é o progresso dos Espíritos, né? Deixa eu ver aqui. 114, cadê? Só um minutinho. Tá? Oi, caramba. Né? Então, aqui é progressão dos espíritos, né? Só que eu vou voltar aqui um pouquinho antes, que ele fala sobre as questões da escala espírita, né? Então, já começa na questão 96, eu vou trazer apenas duas perguntas, a 96 e a 97, né? Porque quando a gente fala em progressão, nós podemos pensar na questão, vamos dizer, escolar, né? Nós entramos numa escola, começamos a aprender a ler, escrever, e vamos passando as séries até chegar a uma universidade, um mestrado, doutorado, e por aí vai, né? Então, são etapas de um progresso a qual nós vamos seguindo ao longo da vida de estudos, né? E não é diferente com a nossa experiência como espírito. Então, tudo que nós adquirimos em cada encarnação são experiências para que nós possamos progredir como espíritos, né? E dentro disso, Kardec, ele coloca como 3 classes, né? 3 ordens. É a terceira ordem, que são os espíritos impuros. A segunda ordem são os bons espíritos. E a primeira ordem são os espíritos puros. Dentro da terceira ordem, nós temos 5 classes, e aí ele vem definindo ali 5 tipos de espíritos. Ele dá uma classificação. Na segunda ordem, os bons espíritos, tem mais 4 classes, e na primeira ordem só tem a classe única, que são os espíritos puros, né? Então, foi uma forma didática para a gente tentar se posicionar mais ou menos aonde nós estamos. Os espíritos da terceira ordem são espíritos que ainda estão ligados muito à questão da matéria, né? A predominância ao mal. E conforme nós vamos subindo na escala espírita, e todos nós vamos passar por toda essas ordens, essas classes, nós vamos chegar a espírito puro, né? Que aí a gente já não tem mais essa ligação com a matéria, e sim com a parte espiritual, né? Então, a gente já passa a ter um domínio do espírito sobre a questão da matéria, né? Isso é para a gente se situar, né? Para a gente ter uma ideia aqui. Deixa eu passar aqui, olha. Então, na 96, Kardec pergunta o seguinte: são iguais os espíritos ou há entre eles qualquer hierarquia? Aí eu pego lá do estudo dirigido de Miramês, que são questões comentadas do Livro dos Espíritos. Aí eu tiro um trecho, né?
Os espíritos são de diferentes ordens, pelo grau alcançado por cada um. E certamente isso é uma hierarquia espiritual, não por imposição ou dádiva, mas por conquista. Quer dizer, essa hierarquia depende muito do nosso trabalho, do nosso desenvolvimento nas questões do bem. E com isso nós vamos tendo um ganho moral. A gente pode olhar para um Chico Xavier da vida, né? A gente não tem como questionar um Chico. Madre Teresa, Irmã Dulce e tantos outros, Dr. Bezerra, né? Aqui seria falar de muitos, né? Mas a gente tirar aqui só alguns. Então, todos eles não nasceram dessa forma. Foram progredindo ao longo das encarnações. E uma coisa muito importante é a gente entender que nós somos uma individualidade. E a melhor encarnação, o melhor estado que nós estamos é hoje, é o estado atual. Então, nós já angariamos várias encarnações e como somos uma individualidade, nós fomos crescendo, né? E hoje, chegando ao patamar a qual nós estamos, né? Então, assim, tem pessoas que querem saber o que foi no passado. Gente, se a gente ainda não é bom, imagina lá para trás, né? Então, deixa do jeito que está, né? Porque, assim, muitas vezes mas tem tratamentos em relação a isso, né, de vidas passadas, mas com profissionais adequados para verificar determinados pontos. Não para saber quem foi, essas coisas de curiosidade que muitas pessoas têm, né? E Miramês continua: é o próprio tempo que trabalha na maturidade do espírito. A superioridade alcançada pelo despertamento espiritual se faz onde quer que seja, sem fronteiras, sem agressão e sem comércio. É uma luz que se irradia em todas as direções, abençoando e amando com um único impulso no coração, o da verdadeira fraternidade. Então vocês vejam que nós vamos levar um tempo para atingir determinados graus, né? Então, assim, o que é importante na nossa vida prática, né? Porque a gente estuda, mas a gente tem que olhar para nós, como é que nós estamos? Então, o importante é nós olharmos para trás, e a psicologia fala sobre identificação e desidentificação, né? Então, tem coisas, né, eu vou falar de mim, do passado, que eu já consegui me desidentificar e passei a me identificar com outras coisas muito melhores do que eu tinha naquele período, porque o meu nível de consciência era bem menor do que o atual, né? Então, por exemplo, uma pessoa que tem um problema de um vício, qualquer que seja, de repente, com o tempo, ela consegue se desidentificar desse vício e se identificar com um trabalho no bem ou uma outra atividade para poder ter um crescimento, né? Então, isso faz parte da vida. E que a gente não coloque nenhum peso em relação às dificuldades a qual nós passamos. Isso faz parte da vida. Eu estava vendo aquela professora Lúcia Helena, agora esqueci o último nome dela, ela falando sobre a leveza da vida. Nós temos que aprender com os erros que nós cometemos. Por quê? No passado, nós só tínhamos uma determinada nível de experiência. E com aquela experiência, nós tentamos fazer o melhor. Só que aquilo ali não foi o melhor. E ali a gente acaba cometendo erros.
Então, que a gente pegue essa experiência, utilize apenas a experiência, não aquelas marcas ali que foram deixadas, mas sim o fruto daquilo, o fruto que vai nos transformar e nos impulsionar para que a gente possa alcançar objetivos mais grandiosos na nossa vida. E isso acontece com todo mundo. Quantas coisas, se eu olhar para trás, que eu não faria, né? Eu acho que todo mundo aqui, né? De repente o Ricardo já não seria mais vascaíno, por exemplo, né? Então, ainda bem que é só eu que posso falar, né? E aí na 97, Kardec pergunta: as ordens ou graus de perfeição dos espíritos são em número determinado, né? Então Kardec está querendo saber, tem um número determinado em relação a isso? Aí Miramês fala o seguinte: a superioridade é demorada e constitui a nossa conquista espiritual. Então a gente não vai ser de uma hora para outra. Leva um tempo. É claro que nós somos dotados de vontade. Mas será que a minha vontade é igual a de vocês? Será que tem pessoas com vontade muito maior do que a minha? Então, a pessoa pode acelerar esse processo. Depende única e exclusivamente da vontade de cada um. E tem uma comparação que o Miramês fala, né? Porque assim, dentro dessas questões todas, tem uma que Kardec pergunta se o espírito pode retrogradar, né? Se degenerar. E os espíritos dizem que não, no máximo é ficar estacionário. E o exemplo que Miramês trouxe, né? Ele fala o seguinte, é como ele deu o exemplo de uma árvore. Você pega uma semente, planta, né? E aí ela demora um pouco, tem um arbusto, daqui a pouco você tem a árvore e você ainda não vê os frutos. E os frutos demoram, né? Aí ele fala que, na realidade, a gente, no nosso ponto de vista, nós estamos achando que a árvore está estagnada, porque não está dando fruto. Na realidade, ela está se fortalecendo para poder gerar os frutos. E essa comparação ele faz com os espíritos, né? Com nós encarnados. O que nós olhamos e que parece que aquela pessoa muitas vezes está estagnada, muitas das vezes ela está recolhendo forças para poder fazer a mudança necessária na vida dela. Tá? Então é importante que a gente tenha, né? Que a gente olha tanta desgraça, que a gente bota lá no jornal qualquer, a gente vê tanta coisa ruim, né? Porque as coisas boas eles quase não colocam, né? Mas é uma comparação que eu achei muito interessante, né? E ele continuando aqui, pois, o resultado do esforço individual, de passo a passo, e foi nosso Jesus Cristo quem nos ofertou todos os caminhos, nos mostrando a verdade e a vida, facilitando as nossas escolhas, mas o trabalho é nosso. Quer dizer, Jesus abre a porta, mostra o caminho, mas nós temos que fazer a nossa parte, né? E isso a gente pode fazer uma comparação, né, com a questão de você ir a um médico, a um psicólogo. Pode ser o melhor profissional do mundo. Se eu não fizer a minha parte, tomar um medicamento, seguir aqueles conselhos que o médico dá, né, de prevenção, você não pode fazer esforço, você não pode fazer isso, aquilo, se eu
não fizer aquilo, eu não consigo me recuperar, né? A mesma coisa Jesus trilhou um caminho para que nós possamos ter o nosso norte, né? E nós temos que fazer a nossa parte para que nós possamos ter o mérito de sairmos do simples e ignorante, o ignorante do saber, tá? Para podermos alcançar a questão, né, a nossa meta de sermos espírito puro. Então, há uma longa caminhada gradativa, uns vão mais rápidos do que os outros, depende da vontade de cada um, das decisões mais acertadas que cada um toma, da tolerância que nós temos uns com os outros, do acolhimento que fazemos com os nossos irmãos, né? Então, nós temos que ter respeito. E dentro de uma das passagens de Jesus, ele deixa bem claro isso, que ele na porta de casa, ele pergunta, mas quem é meu pai, quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Né? E dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, vem a explicação que ali ele está mostrando a família espiritual, porque a família biológica, todo mundo conhecia, quem era o pai, mãe e os irmãos de Jesus. Então, ele abre um campo muito maior, né? Que nós temos aquela mania de, aqui é a minha família, esse é meu filho, e ficamos ali, aqui é o meu centro, não olhamos para o lado, para as pessoas que estão também precisando de ajuda, em vez de termos uma fraternidade, muitas vezes, né, ou grande parte, as pessoas se isolam dentro dos seus núcleos. E a proposta não é essa de crescimento. A proposta é uma proposta universal, de entendimento entre, né, não vou nem falar raça, porque só existe raça humana, mas entre as diferenças que existem em todo o mundo, né, de cor, de crédulo, enfim, todas as diferenças. E a gente ainda fica com muito preconceito, com muitas dificuldades, muitos julgamentos, né? Então, na vida prática, nós temos que observar o que a doutrina está podendo fazer por nós, o quanto nós estamos nos esforçando para modificar as coisas que não são benéficas para o nosso crescimento espiritual, né? Então, eu já tenho uns 20 e poucos anos de doutrina. Se eu olhar para trás e olhar hoje, muitas coisas já foram mudadas, muitos pensamentos, porque nós precisamos permitir que outros pensamentos, outras ideias venham, mas que passem pela análise, por nossa análise, para que a gente possa ver, realmente, isso é uma coisa que dá para eu entender e que me parece realmente ser uma coisa boa, né? Para a gente poder ter uma mudança. Se eu for só aceitar o que vem, aí eu sou uma máquina qualquer, né? O que vier, eu faço. Não é isso. A proposta da doutrina é jogar uma ideia diferente, esclarecendo a todos nós esse mundo espiritual, e nós temos que fazer a nossa parte. O palestrante falou isso, falou aquilo. Vamos lá, tem os livros estão aí, né? Então vamos lá dar uma olhada. Será que aquele palestrante falou de forma mais adequada? Deixa eu ver se eu entendo de forma diferente. Assistir uma palestra aí no YouTube, nesses meios de comunicações que nós temos hoje, né, para a gente poder ter um crescimento, né? Então é sempre importante a gente deixar que novas ideias venham,
mas que sejam avaliadas de forma crítica para que a gente possa fazer a nossa mudança, né? Senão é só aceitar, e não é essa a proposta. Aí o Kardec, na 114, pergunta se os espíritos são bons ou maus por natureza, ou são eles ou são eles mesmos que se melhoram, né? A resposta aqui é que, na realidade, somos nós mesmos que nos melhoramos. Nós temos a ajuda dos amigos espirituais, mas para isso nós precisamos nos aproximar, né, do trabalho do bem, do trabalho da fraternidade, né? Eu até escutei um pedaço da palestra do Haroldo, né, ele falando em questão de obsessor. O que nós temos que fazer para irritar o nosso obsessor? Você acorda de manhã, lê lá uma página, faz uma prece. De noite você vai lá, faz outra prece. Começa no trabalho do bem. E aquilo vai irritando e vai acabar tirando o obsessor da sua vida, né? Por quê? Porque você já está fazendo um trabalho no bem, você está dirigindo o seu pensamento para outras coisas. Então a gente tem que ter, se nós estamos buscando ser felizes, buscando tranquilidade, paz, nós temos que ver essas orientações que são passadas através da espiritualidade, né? E o Miramês fala aqui o seguinte: existe como que uma escada da terra ao mundo espiritual, figurando uma subida, mas o verdadeiro instrumento de ascensão está dentro de cada um e o esforço para usá-lo é de cada espírito. O céu verdadeiro se encontra dentro de nós. O paraíso exterior é, pois, do nosso mundo interior, né? Então, quando eu estou com a minha consciência tranquila, que eu estou em paz comigo mesmo, apesar das adversidades, eu posso tornar um mundo melhor à minha volta, porque eu estou com equilíbrio, eu estou com discernimento, estou com entendimento que nós estamos num mundo de provas e expiações, as dificuldades são naturais desse mundo, né? Então é só a gente olhar aí para essas guerras aí, sem nenhum sentido, né? Esses jovens aí, fortemente armados, né? Então, assim, nós como sociedade, o que fazemos para que isso não ocorra? Vão existir sempre os maus espíritos, e independe de classe social, né? Porque se olha muito para aquela garotada que está ali com a arma na mão, mas aquela arma chegou através de pessoas que estão bem lá em cima e que não estão se expondo. Essa que é a realidade. E quem vai pagar é quem está lá no início da fila, né? Então, que a gente possa ampliar isso, entender, porque às vezes eu vejo muitas vezes pessoas, né, vendo noticiário, aí falando, né, tinha que matar, tinha que... Aí você para, você olha, você diz, não é, mas quem vai tirar a vida do outro? É uma pessoa de bem? Policial não é pago para tirar a vida de ninguém. Ele é pago para manter a ordem. É claro que numa desavença ele pode realmente acabar tendo uma fatalidade, mas ele não é pago para isso. É pago para prender e que aquela pessoa vá a julgamento e tenha as punições devidas para isso, né? Então, assim, aí você olha pessoas às vezes que estão estudando
qualquer que seja a religião, e às vezes tem esse comportamento diante de uma televisão. Você fica olhando assim, poxa, a pessoa estuda tanto, será que não muda o pensamento, não amplia a visão? Não é? O que Jesus fez em relação à mulher adúltera? Né? Que se cumprisse a lei, já que ela é adúltera, atirem a primeira, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Todo mundo se retirou. Jesus condenou o quê? O ato da mulher, mas não a mulher. Pediu para que ela não fizesse mais aquele ato de adultério e que seguisse a sua vida. Né? Então, assim, isso sim que é um progresso espiritual, a gente poder olhar determinadas causas que nos faz adoecer. Não adianta apenas eu fazer um tratamento de uma determinada doença que vai ser apenas um paliativo. Da onde é que eu estou gerando as minhas doenças, que são doenças psicossomáticas, que aí vem para o corpo, e aí você precisa de um médico para fazer um tratamento do teu coração, da tua ansiedade, enfim. Então você tem que buscar a causa, a raiz de tudo que está fazendo com que você adoeça, né? E esse adoecimento também é uma forma moral, a doença moral que nós vivemos. Na 115, dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus. Olha, Deus não poderia fazer isso, porque como é que vai criar um grupo bom e um grupo mau? Aí a gente já não acredita mais, pelo menos eu, na justiça de Deus. Se já cria um grupo bom e um mau, né? Então, assim, todos nós somos criados simples e ignorantes, e vamos progredindo, como eu falei lá no início, passo a passo, leva um tempo, e vamos nos modificando. De que maneira? Vindo a casa, por exemplo, assistindo uma palestra, passando a ter novos entendimentos, fazendo um trabalho fraterno dentro da casa. Você passa a ter um contato diferente do que o nosso contato social lá fora. Porque lá fora a gente vê muita coisa difícil, muitas dificuldades. Então, se você não tiver um contraponto para te mostrar um outro ponto de vista, você fica estagnado, achando que é só aquilo que existe. O trabalho que é feito aqui com as pessoas de rua, o trabalho que é feito na evangelização dessas crianças, e hoje muitos que começaram aqui, que já são jovens, que estão dando palestras, se não fosse dada oportunidade para essas crianças, qual seria o destino delas? Então, assim, nós temos que pensar nessa questão social. E isso traz um engrandecimento para cada um de nós. Traz uma pacificação, sabe? Você está ali, eu trabalho aqui junto com elas na questão do café da manhã. Eu vou, trago pão, a gente corta, passa manteiga. Você sabe que vai alimentar uma criança, um jovem, que às vezes pode ser que seja o único alimento daquele dia. Não vai ser porque tem a sopa também aqui, né? Mas que são coisas que você passa a trabalhar diretamente com a outra pessoa. Ver, sentir a dificuldade do outro, né? Porque, assim, uma das ajudas que nós temos que ter, que é a ajuda financeira, essa às vezes é muito fácil. E você tem possibilidades, chega, dá um dinheiro e tipo, tô quite. Não, cara, não é só isso. Vem trabalhar,
vem entender a dificuldade do outro, vem aprender com o outro é o teu instrumento de crescimento, né? Então, são essas coisas da vida que nos fazem ir progredindo, mudando os nossos pontos de vista, né? Ali no trabalho do passe de cura, a gente vê as pessoas entrando com tanta dificuldade, não tem um auxílio médico, as médicas aqui têm que auxiliar, tem medicamento que é distribuído, mas ficam limitadas, né? Por quê? Uma função que seria do Estado é realizada aqui dentro da casa, né? É claro que isso traz uma satisfação para as pessoas que estão fazendo esse tipo de trabalho, né? Mas, ao mesmo tempo, é uma situação que constrange, que é chato, porque você se sente impotente diante das situações, né? Então, são coisas que nós temos que estar juntos, porque não adianta a casa receber muito dinheiro e não ter trabalhador, né? É importante que tenhamos o dinheiro, que tenhamos os trabalhadores para fazer o acolhimento às pessoas que chegam à casa, que sejam bem recebidas, que entendam o espírito que essa casa tem de acolhimento, né? Então, assim, que isso tudo venha trazer um motivador para as nossas mudanças internas, né? É como as respostas aqui, está tudo dentro de nós, falta o nosso desenvolvimento, falta com que a gente faça mexer tudo que está aqui dentro e nos transformarmos a cada dia em pessoas melhores. Haverá espíritos que se conservem eternamente nas ordens inferiores? Não. Todos nós estamos em um processo de crescimento. Uns vão chegar mais à frente, outros um pouco mais retardados, mas todos nós chegaremos a espíritos puros. Vai depender única e exclusivamente da nossa vontade, dos esforços que fazemos para mudar as nossas tendências. Por quê? Nós temos o nosso livre-arbítrio. Podemos ser influenciados pelo meio de todas as formas, mas a espiritualidade fala bem claro, a decisão final é sua. Você é que decide o caminho que você quer seguir, né? E ele coloca muito o estado de ignorância, né? Essa questão da maldade, do erro, é muito essa questão de você ainda não ter esse conhecimento das leis de Deus. Então você acaba fazendo coisas na vida muito equivocadas, por desconhecimento. Então o que é que nós temos que fazer? É estudar. Estudar para poder ampliar o conhecimento e perceber que existe uma vida melhor, diferente, que a gente possa levar com maior leveza, maior tranquilidade, né? E nos apoiarmos mutuamente. Quando nós estamos nos sentindo amparados, eu pelo menos eu me sinto muito fortalecido, porque eu sei que eu posso chegar aqui, vai ter um colo amigo, vai ter uma palavra de um, de outro, né? Então, assim, isso te dá um fortalecimento. Você sabe que alguém vai te auxiliar naquele momento de grande dificuldade. E isso traz, né? Isso vai elevando o nosso conhecimento e nós vamos progredindo, todos juntos. Hoje eu estou caído, amanhã eu posso estar bem, fortalecido, e aquele que me ajudou
de repente vai ter um momento dele de fraqueza, né? Então foi isso que Jesus veio trazer para todos nós, que nós somos todos criados por Deus e que necessitamos um dos outros, né? Porque quando você está lá na rua, se ocorrer alguma coisa com você, é uma pessoa completamente estranha que vai te socorrer, né? Então, que a gente possa amadurecer as nossas coisas. Depende dos 117, depende dos espíritos ou progredirem mais ou menos rapidamente para a perfeição. Foi aquilo que eu já falei, né? É claro que sim. Depende única e exclusivamente do esforço a qual nós nos empenhamos, né? E para isso, nós temos que começar a fazer a identificação daquelas amizades, daquelas situações que não nos leva a lugar nenhum a não ser para baixo. Então, que a gente possa procurar amizades que nos levante e tentar mostrar para aquele grupo a qual você fazia parte que eles também podem, né? Não é eu me isolar daquelas pessoas, mas eu buscar um local que me agregue valores do bem, né? E que eu possa, com o meu exemplo, aquelas pessoas olharem e falar assim, poxa, fulano mudou, está diferente, né? Então, o que ele está fazendo diferente? O que ocorreu com ele, né? Então, a pessoa já te olha diferente. De repente, a pessoa encosta, pô, vamos lá no centro, né? Vem te pedir uma ajuda. Então, ele já te utiliza como um ponto de referência, porque ele percebe que a vida dele está paralisada, né? Então, essa ajuda faz com que nós, que estamos ali ajudando, nos transformemos e ajudando o outro também a um crescimento. Assim como alguém me deu a mão para entrar na doutrina, né? As pessoas que estão ao meu redor, eu também, quando eu posso, tenho a possibilidade, a pessoa entende o que realmente é, a gente consegue, né? Mas depende dele, da pessoa querer, né? Não podia Deus isentar os espíritos das provas, né? Se nós fôssemos isentos das provas, qual é o mérito que nós teríamos? Não é verdade? Então, assim, não há essa questão de isenção. Há a questão de trabalho, cada um trabalhando pelo seu próprio desenvolvimento, né? E quando nós começamos a crescer, desenvolver mais, esse processo é mais acelerado. No início ele é mais lento, mas uma vez que a gente começa a entender mais sobre as leis de Deus, nós começamos a andar de uma forma mais rápida, né, nesse progresso. Aí Miramês fala o seguinte: o que se passa na nossa linha de ascensão espiritual, os processos estabelecidos ante as nossas necessidades, são como que despertamento das qualidades que carregamos nos centros sensíveis da consciência, né? Então é necessário que nós passemos pelas provas, por todas essas dificuldades que o mundo nos oferece, para que a gente desperte dentro de nós, que nós tenhamos mérito para o nosso crescimento, né? A 120, todos os espíritos passam pela fieira do mal para chegar ao bem? Os espíritos dizem que não, que é da ignorância, né? Como eu já tinha falado anteriormente. Então, nós passamos pelos erros que nós cometemos na vida. E quando nós passamos a ter esses entendimentos das leis divinas, nós já
deixamos a nossa ignorância ficando para trás e vamos crescendo e ampliando os nossos conhecimentos e o nosso nível de consciência. Aí Miramês fala o seguinte: as almas foram feitas simples e ignorantes. Todos conhecemos esse estágio dos seres espirituais. No entanto, à medida em que elas vão despertando as qualidades espirituais, passam a se instruir, compreendendo e respeitando as leis do Criador. A energia divina desce aos mais sólidos dos sólidos, para subir ao mais alto com a consciência, refletindo a consciência soberana, né? Então, que a gente possa ter, né, esse esforço nessa direção desse melhoramento, né? A 121. Por que é que alguns espíritos seguiram o caminho do bem e outros do mal? E os espíritos nos respondem: pelo nosso livre-arbítrio, né? Então, como a gente ainda não tem muita compreensão das coisas, o nosso livre-arbítrio, pelo nosso livre-arbítrio, acabamos nos permitindo a decisões equivocadas, sendo induzido por outras pessoas, né? E acabamos trilhando por caminhos, por dificuldades, né? E aí, com o tempo, nós percebemos isso e retomamos o caminho do bem, né? Nos aproximando das leis de Deus. Se somente a ignorância gera o erro, né? Seu Miramês, quando esta cessar, desaparecerá a predisposição para errar, e o bem dominará a alma pela força do amor. Precisamos meditar mais e estudar, com mais interesse de aprender no clima da oração, né? Através das preces, né, das orações, é a conexão que fazemos com Deus, né? Então, que a gente possa verdadeiramente ter, né, esse espírito de mudança, né? Que a gente possa, se nós queremos uma vida confortável, vamos dizer materialmente, o que nós fazemos? Buscamos estudar, buscamos arrumar um emprego que financeiramente possa nos fornecer uma condição melhor, não é verdade? Para que a gente tenha um conforto. A mesma coisa ocorre na parte espiritual. Nós não precisamos ficar única e exclusivamente na questão material. Nós temos que ter um equilíbrio entre espiritual e material. Nós necessitamos do material, mas também necessitamos do espiritual. E o que fica quando desencarnamos é todo o bem e mal que nós fizemos, que nós vamos levar para o mundo dos espíritos, né? Quando desencarnamos, né? Então é melhor que a gente tenha feito mais bem do que mal, né? Que a gente tenha buscado banir a nossa ignorância, né? Uma boa parte dela, porque isso, como eu botei no início, vai sendo de forma lenta, gradativa, mas passo a passo nós vamos conseguindo chegar lá. Na 122, como podem os espíritos, em sua origem, quando ainda não têm consciência de si mesmo, gozar da liberdade de escolha entre o bem e o mal? Há neles algum princípio qualquer, tendência que os encaminhe para uma senda de preferência a outra, né? O livre-arbítrio se desenvolve, resposta, o livre-arbítrio se desenvolve à medida
que o espírito adquire a consciência de si mesmo. Já não haveria liberdade, desde que a escolha fosse